Boa noite, amados. Graça e paz. Hoje seria um bom dia para cantar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Acho que eu já estou quase vendo a glória do Senhor. Os céus se abrindo, os anjos subindo e descendo, né? Gente, é mole não. As irmãs não entendem, né? Por isso que elas falam isso. Ai, Jesus, é comprovado, gente. É pior que dor de parto. Tem estudo científico em cima disso. Parece que no homem o vírus ele se multiplica de uma forma que a mulher não tem noção do que é isso. Parece que eu tomei uma coça do Anderson Silva hoje. O negócio está feio. Mas, pela graça do Senhor, a gente está aqui, né? A gente ainda tem, apesar da gripe, a saúde de poder estar aqui trazendo uma porção da palavra do Senhor para vocês, para a igreja, para cada um de nós. E que Deus fale ao nosso coração, que Deus possa nos instruir na sua palavra nessa noite, onde a gente vai dar sequência agora, né, lá na série onde a gente está vendo Hebreus, que é uma exposição de Jesus Cristo. E a gente vai ler hoje o capítulo 5, né? A gente leu o capítulo 4 e expôs da outra vez. Hoje a gente vai iniciar no capítulo 5, do verso 1 até o verso 10, e no capítulo 7 também, tá bom? Quem tem aquele arquivo lá das séries de sermões no ano 2024, sabe que tem algumas divisões aqui em Hebreus que a gente juntou textos para ficar mais claro, porque falam como sequência da mesma coisa. Então, a gente vai ver que no capítulo 5, verso 1 a 10, está falando do sacerdócio de Jesus Cristo, de forma que continua lá no capítulo 7. Ele parece dar uma pausa aqui, como a gente vai ver hoje e no próximo domingo. Depois do verso 11 ali do capítulo 5, e o capítulo 6, ele parece que faz uma exortação no meio disso. Então, hoje a gente vai trabalhar o capítulo 5, verso 1 a 10, e o capítulo 7, mas eu vou ler inicialmente só o capítulo 5, do verso 1 a 10, e conforme a gente for avançando na exposição desse texto, onde a gente vai pensar sobre esse ofício do sumo sacerdote Jesus Cristo, ou seu ofício sumo sacerdotal, né? A gente vai, conforme for expondo, lendo o capítulo 7 também. Mas vamos ler o capítulo 5, verso 1 a 10. Peço que você me acompanhe a leitura, em reverência à palavra do Senhor, mesmo assentado. Diz assim a palavra do Senhor: Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Depois a gente vai continuar lendo
no capítulo 7. Queridos, pensar sobre o sumo sacerdócio de Jesus Cristo e todo o ofício sacerdotal, desde a antiga aliança, é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Porque é o ofício, como a gente vai ver, que vai nos mediar com o Senhor. E entender errado o sumo sacerdócio, tanto o seu ofício na antiga aliança, quanto o ofício de Jesus Cristo como sumo sacerdote, ele vai trazer dificuldades no nosso próprio relacionamento com Deus. Por exemplo, a nossa confissão de pecados, ela pode partir de uma motivação errada, se a gente compreender errado o ofício sumo sacerdotal de Jesus Cristo. A gente pode achar até que o que perdoa os nossos pecados é a nossa confissão. Que o que nos purifica de nossos pecados é o ato de confessar e não o ofício sacerdotal de Jesus Cristo, como a gente vai ver. Por isso, preste muita atenção, porque essa exposição que o autor de Hebreus faz aqui de Jesus Cristo, como sumo sacerdote eterno, perfeito, ela vai ser fundamental para a nossa fé, para a nossa crença, para o nosso relacionamento com Deus de forma mais saudável e pura, como é descrita na palavra do Senhor. E para a gente entender isso, o porquê que esse autor de Hebreus ele está pontuando aqui nessa carta o ofício sacerdotal de Jesus Cristo, a gente precisa entender o contexto aqui que tem sido falado todo domingo, não é massificado mesmo, para a gente entender bem isso aqui. Sempre que a gente vai ler um texto, a gente precisa entender o contexto desse texto, para não tirá-lo do seu propósito primeiro e assim distorcer a palavra do Senhor, a intenção do autor ao escrever esse texto. Então a gente sabe que, olhando aqui para um panorama do que a gente já falou, eram pessoas que esse autor estava escrevendo, que creram em Jesus Cristo, vindo do judaísmo, né? Pessoas que eram da religião judaica, mas com o avanço ali do anúncio do evangelho de Jesus Cristo, eles creram, eles se voltaram para o Senhor Jesus, mas eles estavam sofrendo muita perseguição e pressão naquele primeiro século, que provavelmente foi na década de 60, já no período ali talvez de Nero, onde a perseguição estava grande, a pressão estava grande sobre os cristãos, e eles estavam sofrendo esse tipo de pressão, de perseguição, e correndo um seríssimo risco de se voltar para o judaísmo, negando as boas novas de Jesus Cristo, que eles ouviram e creram e abraçaram. Então o autor ele faz, por isso que Hebreus vai ser essa exposição de Jesus Cristo, porque o autor ele está defendendo e exortando aqueles irmãos de que Jesus ele é aquele superior a toda a religião judaica. Na verdade, toda a religião judaica apontava para o Messias desde lá do Éden, desde Gênesis. Então tudo apontava para ele, e o ponto central que a gente vai ver aqui em Hebreus, a gente viu que o autor já falou que ele é superior aos anjos, é superior a Moisés, superior até a Arão ali de uma forma mais simples que ele fala, mas o principal dentro da religião judaica era o sistema sacerdotal. Era o ofício sacerdotal no meio do povo do pacto, do povo da antiga aliança. E aqui ele vai mostrar como que Cristo Jesus agora também é superior a todos os sacerdotes da antiga aliança, dos sumos sacerdotes que passaram na antiga aliança. Ele vai apontar como que Jesus Cristo ele é superior a todo o sacerdócio levítico, a todo o sacerdócio, inclusive em Melquisedeque, que é o que a gente vai olhar também aqui nesse texto, principalmente lá no capítulo 7. E com base nisso, a gente vai perceber
como eu já expliquei aqui, que ele parece parar no verso 10 e continuar lá no capítulo 7 e uma exortação ali no meio, como a gente tem visto que ele entrelaça, não é? Doutrina, exortação, porque a base da exortação é a doutrina. Então ele está apresentando a doutrina de Jesus Cristo e exortando o povo, olha, persevera nisso, se mantém firme, mantenha a confissão de vocês firme nesse Cristo. Então ele está o tempo inteiro aqui chamando a atenção, porque o propósito dele é, de fato, chamar a atenção daqueles irmãos. É exortar aqueles irmãos. Como já foi falado aqui também, essa carta ela vai ter uma estrutura ou uma forma muito parecida com uma homilia ou um sermão, diferente das outras cartas e epístolas do Novo Testamento, que tem uma forma um pouco diferente ali. Então, o ponto aqui desse autor é como se ele estivesse pregando um sermão para aqueles irmãos que estavam correndo o risco de abandonar a fé, para que eles se mantivessem firmes no Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente vai ver como que ele exalta Jesus Cristo como central no nosso relacionamento com Deus, como o sumo sacerdote eterno. Por que que a gente vai entender aqui que o sacerdócio ou o ofício sacerdotal ele era fundamental ou central no relacionamento do povo com Deus? A gente vai ver isso em algumas partes aqui nesse texto. A primeira coisa que o autor faz nesse texto, aqui no capítulo 5, é justamente mostrar isso. Mostrar o que era o ofício sacerdotal. Qual a importância desse ofício sacerdotal? O que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele fazia? Qual era a sua missão? Qual era o seu propósito? E aí ele vai dizer, no verso 1 até o 4 principalmente: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também eles mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, para a gente entender o ofício sumo sacerdotal de Jesus Cristo, a gente precisa entender o que é o ofício sumo sacerdotal, o ofício sacerdotal na antiga aliança. Como que se dá isso? E é isso que o autor mostra aqui. Como que Deus ele instituiu esse ofício sacerdotal e ele chamou esses que seriam sacerdotes, conforme ele vai mostrar aqui o exemplo de Arão. A gente vê lá em Êxodo 28, no verso 1, esse chamado de Arão para o ofício sacerdotal. Agora, o sentido do ofício, a gente vai ver ele destacar aqui, que era um homem, escolhido por Deus, alguém que Deus chama, alguém que Deus escolhe para representar o povo diante de Deus, para ministrar a Deus em favor dos homens. Esse era o principal ponto aqui do ofício sacerdotal. Era alguém que fazia esse relacionamento, ou essa ponte entre Deus, entre o povo e Deus, fazendo essa relação de um com o outro. O homem que aponta aqui, ele é capaz de ter empatia e de se compadecer das fraquezas desse povo que ele representa diante de Deus. Por quê? Porque ele também está inserido nesse povo. Ele, apesar de fazer essa ligação do povo com Deus, ele não está ausente, ele também faz parte do povo. Por isso, ele também é alguém com fraquezas, como o autor coloca aqui, e alguém com fraquezas dotado de competência de se compadecer das fraquezas de todos esses também que pertencem ao povo de Deus. Então, ele é alguém que se compadece, que tem empatia da fraqueza do povo, visto que ele também é alguém fraco, alguém necessitado de Deus. Ou seja, não era alguém, ou pelo menos não deveria ser, alguém arrogante, mas alguém humilde, alguém que se compadecia, alguém que tinha empatia do povo para fazer esse acesso do povo
a Deus. E por suas fraquezas e pela fraqueza do povo, o autor ele destaca aqui que como representante do povo diante de Deus, ele deveria oferecer sacrifícios a Deus pelo pecado do povo. E não só do povo, porque ele também era fraco, ou seja, falho e pecador, dele mesmo também. Então era alguém que intermediava o ser humano com Deus, a ponto de ser aquele que ofereceria os sacrifícios do povo e dele mesmo para aplacar a ira de Deus pelos seus pecados, para receberem perdão do Senhor, reconciliação com o Senhor pelos seus pecados. Ninguém poderia fazer isso senão mediado pelo, principalmente, sumo sacerdote. Então esse era o sumo sacerdote, que deveria ser um homem, que deveria ser humano, né, o sentido aqui, escolhido por Deus para representar o povo diante de Deus, fazendo intercessão e expiação de pecados através daqueles sacrifícios de animais, dentro de todo o sistema sacrificial da antiga aliança que a gente conhece, onde o animal deveria ser levado lá, deveria ser morto, sangue derramado e tudo mais. Então, a gente vê que o sacerdote era esse camarada que o autor explica aqui. E aí o autor, depois de explicar o que era o ofício sacerdotal, principalmente na pessoa do sumo sacerdote, esse ofício de mediação do povo com Deus, ele vai apontar para Jesus agora como o sumo sacerdote, do verso 5 ao 10. Assim também Cristo não glorificou a si para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então perceba que, com base nessa escolha do próprio Pai, do próprio Deus, de quem é o seu sacerdote que vai mediar o povo com ele, né, o próprio Deus, o autor olha para Jesus como aquele que foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote superior e eterno, para onde tudo apontava, todos os sacerdotes, todos os sumos sacerdotes apontava. E a base que o autor usa para mostrar que Jesus é aquele escolhido do Pai para ser o sumo sacerdote, superior a todos e a tudo, é a própria palavra. Como o autor vem fazendo em toda a carta de Hebreus, ele está usando a palavra, o Antigo Testamento, para basear a sua defesa de Jesus Cristo e exortação àquele povo que conhecia, porque eram judeus, eles conheciam a palavra. Então o que ele usa? A palavra. E ele usa o Salmo 2, verso 7, você, meu filho, eu hoje gerei você, que está apontando lá para Jesus Cristo, e o Salmo 110, principalmente, esse salmo aqui vai permear todo o capítulo 5 e o 7, 110, 4, que foi o que a gente leu aqui na liturgia, onde ele diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ali já estava esse Salmo 110, verso 4. Todo o Salmo 110 está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. É o que a gente chama de um salmo messiânico, que aponta para o Messias, e às vezes o autor nem tinha muito essa consciência, o autor do salmo, mas ele estava inspirado por Deus, já apontando para o Messias. E esse Salmo 110, verso 4, o autor aqui de Hebreus, ele está com ele em mente o tempo inteiro. Ele vai falar no verso 6 do capítulo 5, ele vai falar no verso 10 do capítulo 5, de novo, como a gente leu. Lá no capítulo 7, no verso 17, ele vai falar de novo sobre isso, quando ele fala: porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá no verso 21 do capítulo 7, mas este foi feito sacerdote com juramento, porque aquele que lhe disse, o Senhor jurou, não se arrependerá.
você é sacerdote para sempre. Então perceba que o autor está mostrando aqui que Deus Pai chamou Jesus Cristo para ser o seu sumo sacerdote eterno. E isso está pautado na própria palavra de Deus. Então Cristo foi designado pelo Pai para ser esse sumo sacerdote. Por que isso é fundamental? João Calvino, ele vai dizer que Deus só consideraria legítimos aqueles sacerdotes que ele havia selecionado por sua própria vontade. Então, quem não foi selecionado pela vontade do Senhor, não seria considerado sacerdote legítimo. Porque, como diz aqui, o camarada não poderia dizer, eu sou sacerdote. Ele é chamado por Deus. E aí ele continua, nem mesmo Cristo teria sido suficiente para propiciar a Deus, a menos que tivesse cumprido o ofício por decreto e designação do próprio Pai. Parece até que ele está ofendendo Cristo aqui, né? Mas não é. Não é. Porque o que Cristo veio fazer, que Ele mesmo disse que veio fazer? A vontade do Pai. João, capítulo 4, verso 34, Jesus diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Lá no capítulo 6, verso 38, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então Deus Pai enviou Jesus Cristo para encarnar e exercer, dentre os outros ofícios que ele exerce, o ofício sacerdotal como sumo sacerdote eterno, aquele o qual tudo apontava para ele. E a gente vai ver porque tudo apontava para ele. Então, o Filho está fazendo aqui a vontade do Pai ao exercer o seu ofício de sumo sacerdote. Jesus, apesar de ser 100% Deus, ele é 100% homem. Porque aí a gente pode pensar, né? Mas não tinha que ser homem? Né? Não sei se você está atento aí, né? O ponto anterior. O sacerdote não tinha que ser homem? Para se compadecer das fraquezas? Mas Jesus é Deus. Mas ele é homem também. Ele encarnou. Então ele é 100% homem. E como foi dito aqui já em Hebreus, capítulo 2, verso 17 e 18, diz, por isso mesmo era necessário em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Jesus Cristo se fez semelhante. Necessário ele se fazer semelhante. Capítulo 4, verso 15 de Hebreus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Qual a diferença? Mas sem pecado. Mas ele encarnou com as fraquezas do ser humano, limitações, não a fraqueza do pecado, mas a limitação da fome que ele sentiu, da sede que ele sentiu, da dor que ele sentiu, quando ele foi chicoteado, quando ele foi transpassado por cravos, quando ele recebeu uma coroa de espinhos que fez a sua cabeça ser cortada e sangrar. Ele sentiu dor, de verdade. De verdade. Ele se fez carne. Ele se fez homem. Deus se fez carne na pessoa do Filho, porque era necessário, principalmente para esse ofício sacerdotal, de mediar o povo com Deus como sumo sacerdote, oferecendo sacrifício pelo perdão e expiação dos pecados deste povo. Ele mesmo foi o próprio sacrifício como Cordeiro de Deus. Por isso, a gente vai perceber a grandiosidade do sacrifício de Cristo, desse ofício sumo sacerdotal. Como diz o autor aqui no verso 8 e 9, embora fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele se tornou o autor
da salvação nesse seu ofício sumo sacerdotal. E a gente vai perceber lá em 1 Pedro, como a gente leu aqui, capítulo 2, verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Porque ele foi para o madeiro em nosso lugar. Efésios 5, verso 2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Cristo se entregou como oferta de aroma agradável a Deus. Então, nesse ofício de sumo sacerdote de Jesus Cristo, ele é aquele que intermedia o povo com Deus. O sacerdote que oferece esse sacrifício pela expiação dos pecados, para a expiação dos pecados. E ele é o próprio sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que se oferece e entrega a sua vida para morrer e pelo sangue vertido expiar e purificar os pecados do seu povo. Então, em sua obra perfeita de sumo sacerdote, Jesus ele se torna o autor da salvação, porque ele é perfeito homem e perfeito Deus, que se compadece de seu povo, intermedia esse povo com um Pai, nomeado e designado pelo próprio Pai. Aí vem no verso 10, a história aqui de segunda ordem de Melquisedeque. E que história é essa, né, de Melquisedeque aqui, que está surgindo aqui nessa história? Por que Melquisedeque? O autor está trazendo aqui, e eu vou tentar pincelar de forma bem breve aqui. Verso 1 a 10 de Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, os que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali, o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebeu dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro destes. Apesar de alguns dizerem aí, Melquisedeque está lá em Gênesis 14, principalmente, quando Abraão, depois da guerra, vai lá, passa lá e tudo mais, e ele o abençoa, e ele dá dízimo a Melquisedeque. Muitos vão dizer que Melquisedeque é como se fosse a figura do Espírito Santo ali, no Antigo Testamento, ou o próprio Cristo, uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Obrigado, meu irmão. Como se fosse uma cristofania, que a gente chama, uma aparição do Cristo antes da encarnação. Mas tudo isso é muito improvável, porque o próprio texto aponta para um homem que de fato viveu naquele tempo, naquela história, naquele período de Abraão. E o próprio texto vai dizer que ele era rei de Salém. E Salém tem um sentido aqui de Jerusalém. Jerusalém é como se fosse a cidade de Salém. Então a gente vai perceber que parece que está falando aqui que já está apontando para um rei daquele lugar lá, onde se tornou a terra e a capital do povo do Senhor, o que representa a cidade santa. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Isso também fica destacado aqui.
E ele abençoou Abraão, e Abraão deu o dízimo a ele. Qual é o ponto aqui de Melquisedeque, o que às vezes traz mais dificuldade? É que a gente vai ver que o ofício sacerdotal ele é oficialmente iniciado em Arão. Parece que começa ali, mas não é. Porque Melquisedeque, séculos e séculos e séculos antes ali de Arão, ele já é dito aqui como sacerdote do Deus Altíssimo. Então, por que isso? O sentido de dizer aqui, a gente vai ver como é que o texto vai descrevendo esse personagem, que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia. Quem é esse camarada misterioso, não é? O A.W. Pink ele vai dizer que o sentido aqui de dizer que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, é a fim de apresentar um tipo perfeito do Senhor Jesus. Tipo, antítipo. Né? Na Antiga Aliança a gente vai ver vários tipos do antítipo, que é Cristo. Tipo, aquele que aponta para o antítipo. Então a gente vai ver o próprio sacerdote, o sumo sacerdote, e a gente vai ver aqui Melquisedeque, como também um que apontava para Jesus Cristo, só que de forma superior a todo o ofício sacerdotal levítico, iniciado na pessoa de Arão. Osborne ele vai completar dizendo que ele não tinha um começo, falando de Melquisedeque, ele não tinha um começo ou um fim na história, ou seja, a sua genealogia nunca é desenvolvida. E assim se tornou o sumo sacerdote para sempre, uma figura perfeita para o Messias como um eterno sumo sacerdote. Então parece que Deus está querendo mostrar na pessoa de Melquisedeque, lá na Antiga Aliança, o próprio sumo sacerdote eterno que viria, Jesus Cristo. Por isso o autor afirma que ele foi semelhante ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo. O autor de Hebreus vai dizer aqui. E a proporção disso, para aqueles judeus convertidos ao cristianismo, era gigantesca. Por isso que o autor ele registra aqui Melquisedeque como até superior ao sacerdócio levítico. Porque a ênfase era no sacerdócio levítico, não em Melquisedeque. Mas ele vai mostrar que nesses primeiros versos do capítulo 7, que Melquisedeque era superior a todo o sacerdócio levítico. E depois ele vai mostrar que Cristo era superior a todo o sacerdócio levítico e a Melquisedeque também. A gente vai ver como que Melquisedeque, por ter abençoado Abraão, né, a gente vai ver no verso 7, o autor mostrar aqui, ele era superior a Abraão. Já viu o que o autor está dizendo? Evidentemente não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Melquisedeque é superior ao pai daquela nação judaica. Está vendo o que o autor está querendo mostrar aqui para eles? Vocês estão querendo abandonar Cristo, que é superior a Melquisedeque, que é superior a Abraão, o pai de vocês. Vocês estão vendo a loucura que vocês estão querendo fazer aí? E aí, ele vai dizer, é algo fascinante o que ele faz aqui, que todos os sacerdotes que vieram de Levi, ou seja, o sacerdócio levítico, veio de Abraão. Vieram da descendência do próprio Abraão. De forma que quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, olha o que o autor está dizendo aqui, era como se todo o sacerdócio levítico que veio de Abraão tivesse ali dando o dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Ainda que não literalmente, obviamente, né, eles não estavam encarnados ali, né, possuídos em Abraão. Tanto é que o autor vai falar, por assim dizer. Por assim dizer, é como se todos aqueles descendentes de Abraão, todo o sacerdócio levítico que veio de Abraão, tivesse ali em Abraão quando ele deu o dízimo para Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque é aquele personagem sem genealogia, sem início, sem fim, que é superior a Abraão e a toda a sua descendência, superior a todo o sistema sacerdotal, sumo sacerdotal da antiga aliança. Então, logo, Melquisedeque era aquele sacerdote, ou sumo sacerdote, que prefigurava Cristo de forma mais clara, mais perfeita do que todo o sacerdócio levítico. Porque a gente costuma olhar para o sacerdócio levítico como que apontava para Jesus. De fato apontava.
mas Melquisedeque de forma mais clara e mais perfeita do que todo aquele sumo sacerdócio levítico. E por que isso também é importante? Porque o autor está expondo Jesus como superior a Melquisedeque também. E isso simboliza um sacerdócio eterno, diferente do sacerdócio levítico, que não era eterno. Então Melquisedeque é aquele personagem que vai ser olhado aqui como um sacerdote eterno. Porque ele não teve início nem fim, não tem genealogia registrada. Por isso ele aponta de maneira mais perfeita para o sacerdócio eterno de Jesus Cristo. E aí a gente vai ver depois o autor desenvolver a superioridade do sacerdócio do próprio Cristo. Do verso 11 ao verso 22. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda a lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isso é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da fraqueza, de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. O autor fundamenta o sacerdócio de Cristo com base não no sacerdócio levítico. Ele não vem do sacerdócio levítico. Ele vem do sacerdócio de Melquisedeque. Essa é a origem do sacerdócio de Jesus Cristo. E ele esclarece mais ao dizer que esse sacerdócio de Cristo, agora de maneira invertida, que ele falou que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus, agora o sacerdócio de Cristo é semelhante ao de Melquisedeque, porque ele não vem de leis humanas, como veio o sacerdócio levítico, mas de um poder de vida, como vai dizer aqui o sentido da palavra grega, indestrutível. No verso 16, quando ele vai dizer: constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Esse não tem fim aqui é uma vida indestrutível, é uma vida indissolúvel. Então aqui está o ponto alto do sacerdócio de Cristo ser da ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque era sem início, sem fim, não tinha pai, mãe, genealogia, nem fim nem início de existência. E a superioridade do sacerdócio de Cristo é segundo essa ordem de Melquisedeque no Levítico, é superior a todo aquele sistema de leis que foram substituídos por ele. Então Jesus se sobrepõe, é isso que o autor está mostrando aqui, a todo o sistema da antiga aliança que não podia alcançar um objetivo perfeito de redenção ao povo, mas na verdade era sombra desse sumo sacerdote, Jesus Cristo. E Richard Phillips, ele vai comentar dizendo que pela fraqueza e inutilidade da ordenança anterior, que nunca aperfeiçoou ninguém, precisávamos do sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Então a superioridade do sacerdócio de Cristo aqui, ela é gigantesca, incomparável, porque ele não pecou, mas ainda assim ele se compadeceu de nós com todos os nossos pecados. Ele não precisou pecar para se compadecer dos pecados dos pecadores. Ele experimentou a tentação que experimentamos, sim, mas se compadeceu do pecado que ele mesmo não cometeu.
E nessa compassividade de Jesus Cristo do pecado que ele não cometeu, ele sofreu. E ele pagou com a morte de cruz por esses pecados que não eram seus. Por amor de nós, ele sofreu a vergonha da cruz. Porque Jesus não ofereceu um sangue de animal para purificar os pecados diante de Deus. Porque esse não era suficiente. E esse apontava para ele. Mas de forma muito superior, Jesus Cristo ofereceu a si mesmo de uma vez por todas, como aquele único sacrifício que satisfaria e aplacaria a ira de Deus pelos pecados do seu povo e purificaria e justificaria esse povo diante do Senhor. O próprio Cristo, o Filho de Deus, o sumo sacerdote eterno, entregando a sua própria vida como ovelha muda levada ao matadouro por mãos humanas, criaturas pecadoras. Como Iain Dugd vai comentar, como é dito em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não cometeu pecado, ele fez pecado por nós. Tendo colocado o nosso pecado sobre os ombros dele, Deus Pai então derramou a total medida da sua ira contra o pecado sobre ele. Toda a feiura e dor da história da Guerra Santa foram concentradas nas 6 horas de terrível agonia e das trevas intensas da cruz. O corpo dele não foi apenas torturado e brutalizado pelos romanos até a morte. Ele foi também exposto à vergonha cósmica ao ser pendurado na cruz, como diz que é vergonha lá em Deuteronômio 21, 23, vergonha para o Senhor. Na cruz, Jesus suportou totalmente a maldição de Deus sobre o nosso pecado. Por quê? Para que pudéssemos receber a paz por meio da justiça dele e ter descanso de toda a nossa culpa e pecado, bem como acesso à presença vivificadora de Deus. Essa é a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. Não precisa mais de animais, não precisa mais de sacrifícios. Por isso, o sacerdócio de Cristo, ele é eterno. O que o autor vai descrever, fechando o seu argumento da superioridade de Cristo, do verso 23 ao 28. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e acima dos céus, e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando assim se ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Todo esse ofício sacerdotal de Cristo, ele é eterno. A gente não vai precisar mais, diante disso, de sacerdotes. Não só de sacrifício, mas da pessoa do sacerdote nos intermediando com Deus. Porque Cristo já está fazendo isso de maneira eterna e imutável. E os que por ele se aproximam de Deus, tanto os que se aproximaram ontem, hoje e até a volta dele, são salvos por ele, que é o autor da salvação em seu sangue, porque Cristo vive sempre intercedendo pelos seus diante do Pai, como ele fecha. Cristo é constituído sumo sacerdote para sempre, não por leis humanas, mas por juramento do próprio Senhor. Então essa obra intercessora expiatória de Jesus é eterna. Ela tem efeitos eternos, como vai destacar Richard Phillips, dizendo: temos visto que quando Deus, o Pai, vê nosso Senhor Jesus Cristo no céu, ele vê seu próprio fiador, indicado por ele, que garante a aliança da graça. Ele vê as marcas em suas mãos e pés, e a ferida em seu lado onde o soldado cravou a lança. E ele vê que o débito do nosso pecado foi pago. Deus vê que o bom pastor amou suas ovelhas, dando sua vida por elas. Essa é a intercessão eterna de Jesus Cristo. Que 1 João 2, verso 1 vai dizer: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar,
Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, verso 34, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não é que Jesus tem que ficar lembrando do Pai. Não, olha só, né, esse aqui você não sabe, mas como se o Pai não soubesse. O sentido mais claro da intercessão eterna de Jesus Cristo é que quando a gente peca, o Pai olha para Cristo que está do seu lado e percebe que Ele recebeu a sua ira pelo pecado daquele lá, que é seu. Ele sabe disso. Por isso Jesus Cristo vai ser sempre aquela figura que está ali, à destra do Pai, como aquele que intercedeu e intercede por nós, como aquele que morreu a nossa morte, e isso com efeito eterno. Todos os pecados que a gente cometer nessa vida foram pagos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso a ira de Deus que ele bebeu não foi pouca. A dor que ele sofreu maior não foi dos espinhos na sua cabeça. Não foi dos pregos transpassando suas mãos e pés. Não foi do deboche, da zombaria, dos chicotes. Foi do próprio abandono do Pai em entregar ele para morrer aquela morte que era maldição para Deus, sendo pendurado no madeiro, e ali receber toda a ira de Deus pelo pecado dos seus que creem em Jesus Cristo. Essa foi a maior dor de Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote que nos intermedia com Deus. Então, irmãos, para concluir, com algumas aplicações e ensinamentos. Da mesma forma que aqueles animais eram mortos na antiga aliança, irmãos, a gente vai perceber que Jesus foi verdadeiramente morto naquela cruz. Que às vezes a gente olha para isso, olha para esses textos e não percebe. Parece que ele não foi morto. Ele pisou nessa terra. Ele encarnou mesmo, tocaram nele. E ele morreu naquela cruz. O Deus encarnado, morreu naquela cruz por você. Ele recebeu a ira de Deus por você. Tudo aquilo na antiga aliança, aquela morte de todos aqueles animais, para expiar pecados, apontavam para essa morte final e perfeita. Essa obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário apontava para o sacrifício do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, por mim e por você. Philip Ryken, ele vai dizer que se é assim que Deus é, belo em sua santidade, glorioso em esplendor, então a única maneira de nos aproximarmos dele é adornados com santidade, glória e beleza. Então a única forma de sermos adornados com glória, santidade e beleza é vivendo confiados nessa obra intermediadora de Jesus Cristo. Então a única forma de termos relacionamento com o Pai, acesso ao Pai, é em santidade perfeita, que é impossível a nós, mas foi possível e é possível àquele que é o nosso sumo sacerdote, que nos dá acesso a esse Pai. Então, confiados nisso, a gente vive nesse relacionamento eterno com o nosso Senhor. Outro ponto importante que eu mencionei no início: confissão de pecados não é remoção de pecados. Não é. Então não é porque a gente está confessando o pecado que o nosso pecado está sendo removido porque a gente confessou o nosso pecado. Não existe isso na palavra. Quem remove os pecados e nos purifica é o Cristo sumo sacerdote, que venceu o seu sangue, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. A confissão, ela vai ser um ato de fé nessa obra do sumo sacerdote.
Por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não porque confessam seus pecados, mas porque creem na obra redentora de Jesus e confiados nessa obra redentora de Jesus, confessam os seus pecados a Ele. Nós entraremos na eternidade, irmãos, com base no sumo sacerdote eterno Jesus Cristo. Nós nunca, jamais, seremos autossuficientes. Nós nunca, jamais seremos independentes. Nunca poderemos dizer, em algum momento lá nessa eternidade, que a gente vai viver com o Senhor, que eu mereço estar aqui. Em nenhum milésimo de tempo dessa eternidade vamos poder dizer, eu mereço estar aqui. Eu paguei já pelos meus pecados depois de milhares e milhares de anos vivendo a perfeição aqui na eternidade. Então agora eu mereço. Jamais alguém vai poder dizer isso, porque todos esses milhares de anos na eternidade serão vividos com base no ofício sacerdotal e perfeito de Jesus Cristo. Sempre e sempre dependeremos do nosso sumo sacerdote eterno. Então celebre, como a gente viu hoje de manhã na escola dominical, essa vitória do Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. Glorifique a Deus por isso. Celebre no culto público. Celebre na ministração quando a gente celebra a ceia do Senhor. É isso que é o encontro do povo de Deus. Culto, celebração, a vitória do Senhor, ao Senhor que venceu e nos tornou mais que vencedores por intermédio da sua obra sumo sacerdotal por nós. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça nesse sumo sacerdote eterno, que a gente confie nele somente e em mais nada. Que Deus nos abençoe.